Fala, galerinha do canal. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Ó, deixa eu gravar um vídeo aqui rapidão também. Só falando desse magazine aqui, tá? Esse cara aqui é um magazine da M60, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui, esses magazines só foram possível fazer através do Alex. Ele aqui é um cliente aqui de São Paulo também. Na verdade, ele procurou a gente para ver se a gente tinha esse magazine disponível para M60. E aí o que eu comentei com ele que a gente não tinha, mas é um magazine que a gente conseguia fazer, porém a gente não tinha o modelinho original. Então o que a gente combinou? Ele mandou para mim o magazine original dele e a gente fez a cópia aí dos magazines, do mono, tá? Então eu vou estar mandando para ele lá, sem custo, sem nada. Em troca a gente fica com o projeto e aí ele vai conseguir desfrutar aí dos magazines também, beleza? Então fica bom para ele, bom para a gente. E aí os próximos clientes que precisarem de magazine da M60 a gente já tem. Inclusive, se por acaso você tem algum magazine que você quer fazer e a gente não tem no nosso catálogo lá, manda mensagem para a gente, dependendo se for possível fazer a cópia, né? Se for um magazine que for viável de fazer a cópia, aí você manda o seu original e a gente faz sem problema, beleza? Mas vamos lá, falando desse cara aqui. Eu basicamente usei os dois modelos que a gente usa aí de magazine. Então eu mesclei tanto o magazine com a tampa em acrílico, beleza? Quanto o magazine que é o tambor rotativo, tá? Então diferente do que a gente está acostumado a fazer, ou o magazine ele é todo preto, né? Com o tamborzinho rotativo, ou então ele tem a tampa de acrílico que sai e o tambor parece uma espécie de uma catraca conforme o original. Então a gente mudou um pouco o esquema, eu acabei mesclando os dois aí para ficar um magazine diferente. Então só tem esse aqui nosso, tanto do nosso catálogo quanto da internet, você não encontra um magazine parecido, beleza? Então o magazine original, como que é feito o carregamento? A gente dá corda nele inteiro aqui, certo? Deu corda nele inteiro aqui, a gente coloca um chumbo ao contrário, tá? O chumbo de saída, a posição de saída aqui, e a gente vem carregando os demais, beleza? Então vai carregando, carregando, até chegar na posição ali e você conseguir utilizar o magazine todo carregado. Esse magazine nosso, ele funciona um pouco diferente, beleza? Então como que ele vai funcionar? A gente vai fazer o carregamento dele um a um, tá? Então conforme a gente vai dando corda, a gente vai carregando, beleza? Então você pode segurar da forma que você achar melhor, tanto dando corda assim, dando de baixo, aí indifere. Então a gente vai vir aqui, ó, a posição do chumbo sempre é essa parte, a parte da saída, né, que é onde que vai o rebaixo que vai encaixar no cano da carabina. Ele também tem o mesmo alívio aqui para poder passar o martelo, que tem o magazine original, tá? Lembrando que a gente tem que respeitar as dimensões dele, beleza? Porque é um magazine que ele entra num lugar bem estreito lá, então não dá para fazer um magazine muito grande, tá? Se a parte de baixo da carabina aqui não tivesse nada, aí sim a gente conseguiria fazer um magazine maior. Mas como nesse caso tem, a gente tem que respeitar essas dimensões. Respeitando essas dimensões, o magazine ficou com 18 tiros, tá? Ficou com 2 tiros a menos, se eu não me engano, que o original, tá? O original por causa desse sistema de catraca que consegue colocar mais tiros, mas ele conseguiu ficar com 18 tiros, é uma capacidade boa, beleza? Dá pra, é, dá pra usar bastante aí. Então, para poder fazer o municiamento dele, a gente vai carregando ele aqui, ó, e conforme o furo do tambor vai se alinhando com a parte de cima lá desse rabo, desse oblongo aqui da tampinha de acrílico, a gente vai colocar o chumbinho, tá? Na posição de saída. Por que eu não coloco ele para baixo? Porque senão ele vai cair. Então a gente faz esse oblongo justamente por causa disso. A gente, toda semana tem um cliente ou outro que manda mensagem, comprei o magazine não segura o chumbo. Daí a gente vai perguntar para o cliente para ver o que está acontecendo. A pessoa não leu o manual e na hora de carregar ela está colocando assim, ó, e ele está caindo direto. Daí tá achando que é defeito do magazine. Não é, tá? No manual que a gente manda os magazines, tá escrito, tá ilustrado, tá desenhado. Então a gente vai carregando ele aqui, conforme você vai dando corda, você vai só carregando ele até chegar no último. Então eu vou carregar um inteiro aqui para poder descarregar ele no ferrolho.
Então, aí quando chega no último, o que acontece? Ele não é possível a gente virar até lá em cima. Então, se eu colocar ele aqui, ó, ele vai cair, certo? Então, o que eu venho e faço? A hora que eu vou colocar ele aqui, ó, eu ponho só o dedo na parte de trás. Então, a hora que eu ponho o dedo aqui, o chumbinho não vai cair, beleza? Ele vai ficar alinhado lá, ó. E aqui agora é só eu colocar na carabina e fazer o disparo, beleza? Então, aqui eu vou colocar como se estivesse simulando a carabina, né? Você pode ver que ele cicla bem, a mola ali ficou com bastante pressão, dá para regular a pressão da mola, beleza? Ciclou legalzinho. Então esse aqui é o magazine da M60. O mono é o mesmo esquema que a gente sempre faz os outros, tá? Então, monozinho articulado, o furo para poder fazer a passagem aqui também do martelo, beleza? E aí ele articula ali saindo da reta da carabina para fazer o municiamento, beleza? Então, basicamente é isso aí. Esse mono aqui ficou muito bonito, na verdade. Ficou um mono bem bonito, grande, não ficou pequeno. E eu acredito que no caso dela, principalmente, vai facilitar bastante devido ao castelo dela ser bem chatinho ali de colocar. Tanto o magazine quanto o mono ficaram com os mesmos ímãs original, então tá com o mesmo imã original, é um imã até um pouco maior, beleza? Mas é o mesmo posicionamento aqui dos ímãs, tá? Mola, a ponta da mola sempre escondida, ó. Esse magazine aqui tem que ter a ponta da mola escondida, não pode ficar para fora, devido a ele entrar inteiro no castelo, né? Então não pode ficar nada saliente. E os ajustes aqui de tensão da mola, beleza? Então é isso aí, magazinezinho da M60 que eu queria mostrar, magazine mono, beleza? Valeu!